Muito bem. Caros colegas, senhoras e senhores deputados, renovando cumprimentos, damos assim início a esta nossa terceira audição de hoje, em que, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, sobre a falta de atratividade e degradação da profissão, recebemos o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, a quem saúdo e saudamos em nome desta 13ª Comissão, agradecendo a vossa disponibilidade por estarem hoje aqui connosco, para vir conversar connosco e agradecendo também este tempo, esta meia hora de espera. De acordo com a nossa grelha de trabalhos, portanto, o Grupo Parlamentar do Chega, que foi o Grupo Parlamentar que apresentou o requerimento, terá 5 minutos, ao qual, pois, terão também 5 minutos para poder dar os esclarecimentos que entenderem e depois, no final, entrarão os 3 minutos cada um dos grupos parlamentares. Senhor Deputado Bruno Nunes, dou-lhe a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar o Sindicato dos Bombeiros Sapadores e pedir também desculpa a toda a Comissão pelo meu atraso. Infelizmente, somos só 12 e ainda somos só 12 e estávamos a resolver uma situação regimental noutra Comissão, não que seja mais importante ou menos importante do que esta. Bom, indo ao que interessa. Nesta fase, nós temos acompanhado com muita preocupação as diligências que o próprio sindicato tem feito, não só nas questões de progressão de carreira, como na forma como existe uma disparidade a nível nacional no relacionamento dos sapadores com algumas das autarquias locais que têm bombeiros sapadores, as dificuldades que temos assistido à falta de incentivos e à progressão de carreira, as instalações e equipamentos insuficientes, e numa fase em que esta semana já começámos a ouvir falar da necessidade da presença dos bombeiros, não apenas dos voluntários, mas de todos os outros, e existe uma grande diferença entre os bombeiros voluntários e os bombeiros sapadores. Para nós é muito preocupante percebermos que existem, inclusive, algumas ações em tribunal e algumas que já transitaram em julgado, que deram razão aos bombeiros sapadores, e que em algumas autarquias a progressão de carreira, a forma de contratação, a forma como todo o executivo ou o corpo de sapadores bombeiros tem sido respeitado ou desrespeitado. É sem dúvida uma questão que acaba por afetar o princípio da segurança pública e que coloca em causa, em última instância, não apenas as vossas carreiras e aquilo que é a falta de atratividade para poder aderir, vou-lhe chamar assim, ou poder entrar nos bombeiros sapadores, mas da forma como tudo isto tem uma consequência direta no dia-a-dia da população. E, essencialmente, aquilo que nos preocupa, não só numa fase em que estamos com a Sra. Ministra da Presidência, com o princípio da revisão daquilo que é o Estatuto, o CIADAP, em que percebemos todo o atraso que existe, a forma como as carreiras não têm sido valorizadas, a forma como o próprio progressão de carreira e a questão de atingir o mérito, apenas 25%, as limitações que tudo isto cria, a falta de chefias, a indiferença que tem existido com o princípio da atribuição e mérito por cotas, que vai criando completas desigualdades em toda a estrutura e que torna cada vez menos atrativa a carreira dos sapadores bombeiros, obviamente aliado àquilo que disse inicialmente, que é a falta de instalações, equipamento obsoleto em muitos dos casos de norte a sul, porque nem todas as corporações de bombeiros sapadores são iguais, mas em muitas temos esta situação, e nós sabemos perfeitamente que quando chega a determinada altura do ano, apesar de não ser uma competência direta, afeta aos sapadores, são muitas vezes os sapadores que também são chamados para suprimir as necessidades de contingente e operacional que existem por parte dos voluntários e que existe uma necessidade de integração dos bombeiros sapadores nessas ações em teatro de operações. Perceber também nesta questão olhando para a carreira, como é que hoje em dia é atrativo colocar alguém nos sapadores bombeiros, quando sabemos que paralelamente os jipes da Guarda Nacional Republicana acabam por ter muito melhores meios, muito melhor forma de interação, outra linha de comando completamente dispar, e entendermos o que é que se passa afinal com esta carreira, se isto foi
inicialmente, porque a determinada altura, e às vezes parece que criámos aqui umas guardas pretorianas com as polícias municipais e com os bombeiros chapadores à volta dos presidentes de Câmara e dos executivos municipais para lhes dar algum ênfase e que na altura das eleições é porreiro e simpático passear com os soldadinhos de chumbo na rua, mas depois, quando chegamos à altura operacional da situação, percebemos que estes homens e mulheres muitas vezes estão esquecidos em todo o processo. Existem várias situações de greve, existem greves que já duraram durante algum tempo, existem sobreposições de funções, existem diretivas e ordens dadas por vereadores em diversas câmaras municipais que se sobrepõem ao posicionamento de comando e ao próprio comando dos chapadores de bombeiros, atropelando tudo o que é uma linha de comando e uma linha hierarquizada que existe dentro desta organização e, no fundo, nós queremos é perceber o que é que se está a passar com os chapadores. Queremos perceber a emergência médica, a emergência de como é que está a ser vista e em que aspecto, em última instância, a falta de reconhecimento pela vossa carreira pode estar a determinar que a população está a ficar sem o auxílio devido ou sem a proteção devida que deveria ter por parte dos chapadores. E nesta primeira fase é isto. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dou a palavra Ricardo Cunha. Muito bem. Até 5 minutos, se entender. Antes de mais, boa tarde. Perante aquilo que o Sr. Deputado acabou de elencar, terei aqui algumas notas. Posso começar já pela do CIADAP. Infelizmente, o CIADAP, aos bombeiros chapadores, só veio para penalizar. E posso dar já um exemplo muito rápido. O meu caso, eu tenho 18 anos de bombeiro, sou subchefe de segunda classe aqui no Regimento de Saúde dos Bombeiros, não tenho qualquer posição remuneratória, a não ser a minha primeira posição. Numa situação normal, eu estaria na sexta posição remuneratória. Ou seja, tenho uma perca salarial já de cerca de um investimento base de 300 euros, para termos só uma noção de como é que o CIADAP serve para os bombeiros. E também é um bocado injusto, porque estamos a avaliar uns profissionais que trabalhamos em equipa. Ao trabalharmos em equipa, dizemos que um bombeiro é excelente, ele, para ser excelente, foi porque o resto da equipa foi excelente. E isto acaba por criar injustiças, criar atritos entre os próprios bombeiros uns com os outros, porque depois aquele levou uma nota melhor, o outro levou uma pior, e isto não tem sido uma avaliação justa. O sindicato, na proposta que fez ao atual Governo de regulamentação da carreira, está a propor que se crie um sistema avaliativo para os bombeiros mais justo, ou sem cotas, ou de outra forma que permita em que todos os bombeiros possam progredir nos seus escalões remuneratórios de forma equitativa e num lapso temporal mais reduzido que aquilo que temos atualmente, porque eu, por exemplo, se isto se mantiver assim, vou precisar de trabalhar até aos 80 anos para atingir o último escalão. É impossível, não é? Iria ter 122 anos e de certeza que já não estarei cá. Por isso, é urgente a alteração do CIADAP e estamos agora na fase de avaliações nos respectivos quartéis e isto está a ser um bocado complicado porque vai haver muita reclamação e isto nunca chega a sentido nenhum. As reclamações são feitas, mas nunca são dada razão aos trabalhadores. Relativamente às greves, é verdade, temos algum problema com algumas autarquias. Neste momento temos uma greve a decorrer em Setúbal, vai para o 6º mês, já está feito o pré-aviso de greve para o 6º mês. Infelizmente não tem havido diálogo com esta autarquia. Tem sido uma autarquia um bocado complicado de negociar e incrivelmente, temos inclusive já queixas no Ministério Público porque está-se a violar, inclusive, direitos constitucionais, direitos grevistas, com assédios e pressões aos trabalhadores que são inaceitáveis nos dias de hoje e temos pena que isto esteja a acontecer, pois isto não é digno de um Estado de Direito. O que se passa em Setúbal é lamentável. Também temos uma prevenção cautelar a decorrer em Setúbal, que acreditamos que brevemente será decidida e que virá de certeza dar os resultados que nós esperamos aos bombeiros. Da carreira, temos feito a proposta ao Governo, a Secretária de Estado de Proteção Civil e o Secretário de Estado da Administração Local comprometeram-se connosco a entregar a proposta até ao final de janeiro de 2023, não foi entregue. Questionámos já por 2 vezes a Secretária de Estado, da segunda vez ligou-nos o chefe de gabinete que nos disse a nós que o documento estava pronto, aprovado pelo MAI e encontrava-se nos vários ministérios para aprovação. Até à data de hoje, isto foi no início de março, ainda não chegou qualquer proposta aos sindicatos e está a ser um bocado complicado dizer aos bombeiros que temos que aguardar, porque os bombeiros estão-nos a pedir uma reação porque sentem que estão a ser desrespeitados e, na verdade, estão a ser desrespeitados porque tarda a haver uma renovação da carreira e que venha dignificar os bombeiros. Temos o problema também com os horários de trabalho, porque cada município faz o horário de trabalho que entende, como entende, e depois há municípios, uns pagam trabalho suplementar, outros não pagam, mas uma coisa certa, é impossível
o bombeiro sapador é funcionário público, está vinculado às 35 horas semanais, seja que horário colocarem, há sempre trabalho suplementar que nós vamos realizar. E ele tem que ser pago. As CCDRs, infelizmente, têm emitido alguns pareceres que estão a tentar validar o trabalho escravo, porque é assim que tem que se dar o nome, é trabalho escravo. Quando a gente trabalha e não recebe, estamos a ser escravizados. Neste momento, o sindicato já está a ultimar uma ação contra o Estado português que vai ser entregue no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por escravizar bombeiros. Okay? Há décadas que isto acontece. Temos colegas nossos que trabalham centenas de horas por ano sem receber. Outros fizeram uma alteração de um horário, colocaram um horário em que obrigam os trabalhadores, como é o caso, por exemplo, do Porto, em que um mês para um bombeiro sapador do Porto tem sempre 5 semanas. Ora, isto equivale a que um ano para um bombeiro sapador do Porto tenha que ter 60 semanas. E um ano, na realidade, só tem 52. Ou seja, há 2 meses de trabalho suplementar que não lhes é pago. E isto, entenda-se como quiserem, mas que quando a gente trabalha e não recebe, estamos a ser escravizados. É um entendimento que temos, irá brevemente ser entregue no Tribunal Europeu e acreditamos que, se for aceito, o Estado português irá ser condenado, porque tem conhecimento disto. Os secretários de Estado disseram que sabiam que isto estava a acontecer, que tinha que ser resolvido, que já tinham solicitado à DGAL que viesse esclarecer os municípios que isto teria que ser pago, e até à data isso não acontece. E as CCDRs não dão pareceres vinculativos, as autarquias, como é normal, dizem que são vinculativos e não estão a pagar, e há bombeiros a trabalhar bastantes horas mensais sem as receber. É lamentável. Já alguns municípios foram condenados pelos tribunais a dizer que tinham que pagar o trabalho suplementar. Posso dar o exemplo de Santarém. A Câmara de Santarém foi condenada a ter que pagar o trabalho suplementar, mas o senhor Presidente da Câmara levou a Assembleia Municipal para aprovar o não cumprimento de uma ordem judicial, foi aprovado e neste momento o senhor Presidente da Câmara é arguido, porque temos que apresentar queixa ao Ministério Público, por incumprimento de uma ordem judicial, e isto é transversal ao país inteiro. Há muito poucas autarquias que cumprem na íntegra tudo aquilo que os bombeiros têm por direito, e quando digo muito poucas, estamos a falar com os dedos das mãos, que deve chegar para contabilizar. Bem. Pronto. Ficamos por aqui nesta primeira parte. Agora entro na ronda dos 3 minutos por partido e dou a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro Segonho. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começar por saudar os dirigentes do Sindicato Nacional dos Bombeiros que aqui estão presentes e dizer que para o Partido Socialista a missão dos bombeiros é importante, incluindo naturalmente a dos bombeiros sapadores, não só pelo profissionalismo e pela forma como executam as missões que vos são atribuídas, mas até pelo reconhecimento que o país tem tido pelas ações internacionais em que participam e que nos trazem sempre orgulho. Recordo a participação numa equipa conjunta com outras entidades portuguesas, agora quando o apoio do sismo da Turquia, em que os bombeiros sapadores tiveram uma importante participação no resgate de uma das pessoas, de uma criança, aliás, entre os escombros. Sobre a matéria que vos traz aqui hoje, bem sei que em novembro tiveram essa reunião sobre o Estatuto Profissional com a Secretária de Estado da Proteção Civil e o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais. O Governo tem o seu papel constitucional, a Assembleia tem outro. No que diz respeito a matérias públicas laborais, há uma divisão entre aquilo que é a reserva de administração e aquilo que é as áreas onde a lei deve conformar o espaço de atribuição de direitos e de regulação de determinados aspectos e, portanto, muitos daqueles aspectos que aqui trouxeram estão precisamente nessa esfera de reserva de administração e, portanto, deve ser o Poder Executivo que deve, com os sindicatos, encontrar as melhores soluções e depois dar, obviamente, corpo jurídico às mesmas. De qualquer forma, tomamos, obviamente, de boa nota das várias preocupações que trouxeram e também nós as faremos chegar junto das áreas governativas que de uma forma mais próxima, contactam e trabalham convosco. Sendo que, acompanhando esta comissão à área da administração pública, há matérias que estão a ser negociadas pela
Sra. Ministra da Presidência, que são as matérias que são transversais a toda a função pública, e por isso gostaria de perguntar qual é a vossa posição, a reflexão sobre as negociações que têm existido, visto que ainda não são uma carreira especial e, portanto, aplica-se aquilo que tem sido objeto de acordo entre as federações de sindicatos e o Governo, nomeadamente no que diz respeito à possibilidade de poder haver uma aceleração da progressão via CIADAP de 10 para 6 anos, no caso dos trabalhadores que tiveram as suas carreiras congeladas em momento anterior ao atual. Por último, eu gostaria também de vos perguntar, sabendo que grande parte das entidades empregadoras públicas que convosco contactam são autarquias locais e esta Comissão tem precisamente o papel de acompanhar a área do poder local, de saber quantos acordos coletivos celebraram ou negociaram com entidades empregadoras públicas, leia-se autarquias locais. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora dou a palavra à Sra. Deputada Gabriela Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD. Está certo? Certo. Muito obrigada. Em nome do PSD, agradeço a vossa exposição, de que tomamos naturalmente boa nota. Sobre a valorização da profissão, naturalmente que o PSD reconhece a profissão de bombeiro como de extrema importância para a sociedade e, portanto, tem que ser reconhecida como tal, porque um bombeiro não é só para combater os incêndios, tem muitas outras funções, na qual se inclui naturalmente o resgate das pessoas em caso de acidente ou catástrofes naturais, ou seja, a proteção da vida e dos bens em perigo. Sobre a carreira, eu estive a ler o Decreto-Lei 106 de 2022 e julgo que não estarei enganada, mas poderão corrigir-me. Os bombeiros sapadores são corpos especiais de funcionários especializados da Proteção Civil e encontram-se nos quadros da Câmara Municipal, na dependência direta do Presidente da Câmara, disciplinar e administrativamente. Têm de fazer um estágio com a duração de 1 ano e tem que ser aprovado neste estágio com uma classificação não inferior a 14 valores para aceder à categoria da carreira de bombeiro sapador. Como tal, estão sujeitos à permanência nos escalões durante 2 ou 3 anos e à avaliação de desempenho, de que aqui já se falou, CIADAP, e quanto à remuneração, a respectiva escala salarial integra a componente correspondente ao suplemento pelo ónus específico da prestação de trabalho, risco e disponibilidade permanente, certo? Relativamente à avaliação de desempenho, o decreto-lei que referi prevê um sistema de classificação de serviço próprio, que vier a ser definido em portaria conjunta dos Ministérios da Administração Interna, da Administração Local e da Administração Pública, mas creio que ainda continuam a ser avaliados pelo CIADAP, portanto falta essa portaria conjunta para terem uma avaliação própria. E, portanto, são avaliados pelo sistema de classificação de serviço em vigor para o pessoal da administração local. Em outubro, quando da assinatura do acordo plurianual com as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores da função pública, o Governo comprometeu-se a iniciar as negociações, tendo em vista a revisão do CIADAP a partir de janeiro de 2023, com o restabelecimento da anualidade dos ciclos avaliativos anuais e da revisão das carreiras não revistas. Em audição regimental, a Ministra da Presidência afirmou que essas negociações teriam início até ao final do primeiro trimestre. Assim pergunto, se já tiver alguma reunião com o Governo, tendo em vista a calendarização das reuniões da negociação para aqueles fins, se sim, qual o ponto da situação e qual o calendário acordado para o efeito. Referiram aqui no início várias queixas de vária ordem, mas reforçaram o que se passa em Setúbal, o que os levou a apresentar uma providência cautelar. Qual é o principal problema em Setúbal para estarem, portanto, em greve já há 6 meses? E também referiram que a Secretária de Estado da Proteção Civil e o da Administração Local ficaram de apresentar uma proposta relativa a que matérias? À generalidade da carreira ou algumas em específico? Muito obrigada, Sr. Muito Deputado. obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Senhora Presidente, vou tentar não fazer comentários sobre o que me antecedeu. Bom, os senhores representantes do sindicato falaram de uma série de circunstâncias que nós vamos acompanhando ao longo do tempo. Não vale a pena estar a perguntar o que é que se passa em Setúbal, porque todos conhecemos o que se passa em Setúbal, apesar de achar que pode ser importante vocês virem a esclarecer quem estiver menos atento. Há uma questão que é claro, que é as CCDRs emitem um parecer que dizem que são contra esta questão da disponibilidade permanente. Mas, no dia 10 de 8 de 2022, o Governo respondeu em resposta ao Grupo Parlamentar do Chega, e para todos estarmos enquadrados no que diz, para além de fazer uma menção clara ao 106 de 2002, onde coloca o regime de disponibilidade permanente no pessoal do Corpo de Bombeiros Profissionais de caráter permanente e obrigatório, vem o Governo, e este documento posso-vos fazer chegar e posso pedir para distribuir, dizer que, conforme expresso no número 2 do artigo 29 do citado Decreto-Lei, a escala salarial dos bombeiros sapadores integra o suplemento de disponibilidade. Assim, considerando que, com a alteração do Decreto-Lei, número 86 de 2009, foi determinada a aplicação aos bombeiros municipais das categorias de remuneração dos bombeiros sapadores, àqueles que também é aplicável este regime. Diz mais à frente que o Governo está a diligenciar para que nas atividades não referenciadas no número 2 do artigo 25, a convocação dos profissionais para executar o trabalho, para além do seu horário normal de trabalho, possa ficar condicionada ao pagamento de horas extraordinárias. É o Governo que diz, não sou eu que digo, nem eu Chega, nem vocês a dizer. Primeiro, para além da situação de Setúbal, que é uma Câmara gerida pela CDU, existe também a situação em Tribunal de Santarém, que é uma Câmara gerida pelo PSD, que acabou de fazer a pergunta. Portanto, está ou não está este processo resolvido nas câmaras municipais, para além das questões das divergências laborais que existem de outro âmbito? Mas esta questão, eu ouvi com toda a atenção, a senhora deputada vai ouvir também, esta questão das horas extraordinárias está ou não está resolvido, ou não está resolvido, e quem é que não as resolve? E se está transversal de todo o lado, porque nós dizemos, o Partido Socialista disse, temos aqui a situação que vocês estão no âmbito da administração pública, da administração local. É verdade, quem tem as competências de gestão dos sapadores são, de facto, as câmaras municipais. Mas esta comissão chama-se Ordenamento do Território e Poder Local, Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local. E, portanto, existem aqui questões que têm a ver com diretivas, decretos-leis, projetos de leis ou projetos de resolução ou propostas de resolução que esta Câmara tem competência para fazer e que até hoje não tem feito absolutamente nada para resolver esta situação. Portanto, isto é uma situação que tem sido ou não, pergunta concreta, gerida como um feudo, depende do município, e há municípios que tratam bem os sapadores bombeiros e que as coisas correm bem, mas que a falta de legislação transversal permitem aos presidentes de Câmara que façam a gestão como querem e se gostam mais ou menos da vossa cara. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os dirigentes dos sindicatos bombeiros sapadores. Há aqui algumas questões que gostaria de abordar nesta intervenção. Uma primeira, que se prende com as questões do CIADAP, aliás, o motivo que esteve presente para a realização desta audição, e dizer que o PCP há muito, aliás, desde o primeiro momento, nos opusemos a este sistema de avaliação que na prática significa um bloqueio na progressão das carreiras dos trabalhadores, incluindo dos bombeiros sapadores, mas também um bloqueio para a valorização do plano remuneratório, ou da valorização remuneratória também dos trabalhadores. Este modelo de avaliação, da forma como foi instituído, na prática tem estas consequências, com as cotas, com a obrigatoriedade de atingir um conjunto de pontos que na prática significa que muitos trabalhadores não vão sequer chegar ao topo da carreira, que é uma tremenda injustiça e que nós consideramos que deve ser revogado.
deve ser revogado. Aquilo que é necessário é, de facto, uma valorização do plano das carreiras, uma valorização dos salários e uma valorização, naturalmente, no plano das progressões, que permite, efetivamente, ter uma perspectiva de desenvolvimento da carreira e ter uma progressão de carreira. Estas são as questões que temos vindo a colocar. A questão, sabemos que uma das questões que também é sentida, já aqui fiz referência à questão dos salários, que se prende com a desvalorização dos salários, que é geral, se podemos assim dizer, é geral, de facto, no nosso país, os trabalhadores do setor público têm vindo a perder poder de compra, e a verdade é que as decisões que foram tomadas recentemente por parte do Governo não permitem essa recuperação, nem permite essa valorização, e esse é outro dos aspectos que consideramos que é fundamental. A valorização dos salários, a valorização das carreiras, a dignificação das carreiras são aspectos que nós consideramos que são fundamentais. Eu não gostaria de deixar de fazer uma referência nesta audição, tendo em conta que a questão foi colocada, não obstante, naturalmente, há aspectos de legislação nacional que, naturalmente, é da competência da Assembleia da República, no quadro daquilo que é o respeito pela autonomia do poder local. Há aspectos que devem ser tratados nesse âmbito, mas gostaria de fazer uma referência de que, inclusivamente foi aqui citado o caso de Setúbal, que sempre houve naturalmente disponibilidade para encontrar soluções, junto dos trabalhadores. Esses têm sido aspectos que nós, aliás, que tem estado presente, mas deixem-me fazer uma referência, tendo em conta que estamos na Assembleia da República e que há aqui matérias que são transversais, e por isso tendo citado esta intervenção nas questões que estiveram, vou terminar, Sr. Presidente, estiveram presentes, que de facto, quando falamos de aspectos gerais, de salários, de carreiras, do CIADAP, são questões que afetam o conjunto de trabalhadores, também os bombeiros sapadores, e que há decisões que naturalmente que são de âmbito nacional, e creio que este é o local exato para podermos abordar essas matérias. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os representantes do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores. Duas notas, porque o tempo é curto, mas acho que há aqui o motivo que traz este requerimento e a vossa audição para nós é relevante. Temos tido ao longo da tarde várias audições nesse sentido. Tem a ver necessariamente com o CIADAP e com a questão da progressão e da avaliação, e, portanto, dizer que também é subejamente conhecido. Nós acreditamos que o CIADAP, de facto, é um sistema altamente injusto, e, aliás, vocês aqui deram um exemplo de como esse sistema é altamente injusto, além de ser pouco transparente também, e, na verdade, ele acaba não por funcionar, enfim, poderia, teoricamente, querer funcionar como um simples sistema de avaliação, mas ele está a funcionar como um sistema não só de contenção salarial, mas também de impedir a progressão na carreira, enfim, de toda a administração pública, mas quando nós depois vamos verificar o que se passa com determinadas carreiras, percebemos que até a situação acaba por ser mais escabrosa e mais grave em alguns casos, sendo que o CIADAP acaba por implicar algo que deveria, enfim, não faz qualquer sentido na cabeça de ninguém, que é que um trabalhador possa, hipoteticamente, nunca chegar a progredir a determinados níveis da sua carreira. E isto não tem qualquer sentido, e por isso mesmo é que nós temos defendido a revogação do CIADAP e que se encontrem metodologias e formas, efetivamente, de avaliação que sejam justas, que sejam transparentes e que permitam, efetivamente, esta evolução na própria carreira, a valorização das carreiras e também dos próprios salários. Essa era a primeira questão que eu queria deixar, que tem a ver também com isto, no contexto atual de inflação que nós estamos a viver e até no contexto de negociações que possam existir para as vossas carreiras, se consideram que aquilo que tem sido colocado em cima da mesa responde às necessidades de responder ao óbvio poder de compra que os trabalhadores estão a viver, mas pergunto para o vosso caso concreto qual é que está a ser o vosso entendimento, o entendimento do sindicato sobre, por exemplo, os anúncios que foram feitos agora
agora de mais 1%, mas que na verdade não cobrem sequer aquilo que foi perdido nos últimos anos e, portanto, de que forma é que isso afeta, em particular, os bombeiros sapadores. Depois, sobre as negociações, vocês aqui referiram, já se sabia que o Governo se tinha comprometido até ao final de janeiro, creio eu, para entregar o documento que vocês aqui voltaram a reafirmar, que afinal ele existe, estará alguns espalhado por algum Ministério, mas não chegou aos bombeiros sapadores, que são quem efetivamente é a outra parte da negociação. E, portanto, perguntar-lhes nesse sentido se têm alguma previsão neste momento de quando é que esse documento será entregue ou não, de que forma é que também consideram que pode haver aqui alguma forma de pressionarmos para que esse processo possa aqui avançar e quais é que consideram ser as matérias mais relevantes neste momento para essa negociação, porque isso também é importante para nós percebermos o que é que efetivamente está aqui em cima da mesa, porque nos pode ajudar a explicar porque é que afinal o Governo está a atrasar tanto este processo e, portanto, gostávamos de compreender e de perceber melhor para que fique claro, até em audições futuras que tenhamos com membros do Governo sobre esta matéria, percebermos o que é que está aqui em causa e porque é que este processo está a atrasar tanto, considerando até a importância que esta profissão tem. Estamos a chegar ao tempo mais quente e todos sabemos que é nessa altura que recorremos todos e todas aos bombeiros, sapadores e não só, mas que efetivamente tem que haver aqui uma valorização e um respeito pela própria negociação e da forma como se colocam as questões. Obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhores dirigentes nacionais, 5 grupos parlamentares a 3 minutos terão até ao tempo de 15 minutos para a vossa intervenção. Muito obrigada. Pronto, eu vou tentar responder dentro de um modo geral. Pronto. Começo já sobre a situação dos processos que temos a decorrer. Relativamente às horas, está tudo resolvido? Não está. Okay? A nível nacional, são muito poucas as câmaras que cumprem toda a legalidade com os bombeiros chapadores, muito poucas, e se calhar, como eu disse há bocado, conta-se pelos dedos da mão, as que cumprem e cumprem de forma tranquila, não têm qualquer dúvida naquilo que estão a pagar, no geral não estão a cumprir. Santarém é um caso deles, que Santarém está condenada e não cumpre, o processo principal está a decorrer e temos um processo de crime a decorrer também contra o município, mas infelizmente a lei é um bocado lenta no caso dos bombeiros, até o próprio autarca de Santarém disse que não cumpria e que a gente pedimos quando é para tribunal, que daqui a 10 anos logo haveria de haver uma decisão, mas que ele já não estaria lá. É lamentável haver este tipo de declarações, mas não é o único, infelizmente há mais pessoas que falam assim. E para que se tome nota, nós propusemos ao Secretário de Estado da Administração Local a vinculação dos municípios aos tribunais arbitrais, aos CATs, foram criados para aliviar os tribunais administrativos e o Sr. Secretário de Estado disse que não concorda. Okay? É contra a vinculação dos municípios, o que nos deixou bastante tristes porque nós sabemos que existem problemas e não se vincula os municípios aos CATs porque sabe que isto demora muito tempo a atrasar e temos bombeiros que são prejudicados durante bastantes anos, que é o tempo em média demora 125 meses a sair uma decisão de um tribunal administrativo, para termos essa noção. Infelizmente, a nível nacional, os municípios têm-se defendido nos pareceres da CCDR, que não são vinculativos, e os tribunais, nas decisões que têm saído, têm-nos dado razão, não têm considerado os pareceres da CCDR, e para termos uma noção, já são mais de 60 ações judiciais que o sindicato tem colocado pelo país fora. São 25 municípios, dá mais do que 2 ações por município. Há municípios que não têm nenhuma, há outros que têm mais do que uma, como é natural. Depois, relativamente agora, vou já aqui à parte final, relativamente à resposta da resposta do Governo para os bombeiros, relativamente aos aumentos salariais que estão a ser aplicadas, sinceramente nós achamos muito pouco, ok? Os bombeiros chapadores, desde 2002, não levaram uma revisão salarial significativa. Para termos uma noção, um bombeiro chapador em 2002 oferia de vencimento de base 2,5 vezes o ordenado mínimo nacional, neste momento é pouco mais de 200 euros. Temos tido uma perca salarial enorme. Ainda para mais, também nos foi prometido pelo Secretário de Estado, e vou já responder a outra pergunta relativamente a isto, que em janeiro iríamos ser chamados para
Por causa da compensação do aumento da inflação às carreiras especiais não revistas, que é o caso dos bombeiros chapadores, não recebemos qualquer contacto. Relativamente às federações que estão a negociar atualmente com o Governo, nós das federações nada temos a dizer, até porque as federações representam menos bombeiros sapadores do que este sindicato, que é o maior sindicato de bombeiros sapadores do país. Por isso, acredito que poucas pessoas dessas federações tenham conhecimento que este sindicato tem relativamente aos bombeiros e possam transmitir ao Governo as preocupações que os bombeiros têm. Mas os bombeiros sapadores devem ser dos funcionários mais lesados a nível nacional, porque nem uma compensação para o aumento da inflação tiveram, ao contrário dos outros funcionários públicos, para termos essa noção. Mas a inflação também chegou aos bombeiros. Relativamente àquilo que propomos na carreira, os assuntos mais relevantes que nós temos na carreira é as reformas, porque o bombeiro sapador, na revisão que houve em 2019, foi-lhes aplicado um aumento na reforma em 10 anos. O bombeiro sapador, para que as pessoas tenham noção, a esperança média de vida do bombeiro sapador é muito inferior a qualquer outro português. Posso-vos dizer a nós que os bombeiros sapadores há muito poucos passam os 60 anos de idade, para termos essa noção. E neste momento, eu para poder aceder à reforma tenho que ter 60 anos e 6 meses. Sendo certo que a partir dos 50 anos temos muitos bombeiros que padecem de doenças e têm que se manter ao serviço porque não temos sequer um diploma de doenças profissionais aplicado. Temos colegas com doenças oncológicas que todos os dias vão se apresentar ao serviço. Porque se forem para casa, se já ganham pouco, ainda vão ganhar menos, como é natural. E isto ia ser motivo de preocupação do Governo, porque nós, os bombeiros chapadores, não viram a cara a ninguém e ajudam seja quem for, mas também não podemos ser esquecidos. Também temos a situação dos horários, e lamentavelmente o Sr. Secretário de Estado também nos disse a nós que não está de acordo em implementar um horário de trabalho na carreira, e este é que é o problema dos bombeiros, a implementação de um horário de trabalho. Tem que estar na carreira, tem que saber qual é o horário a aplicar aos bombeiros. Nós deixámos 2 propostas, e as propostas que deixamos é um bocado para a realidade, que é garantir que existe pelo menos bombeiros por turno durante o dia nos vários municípios que garantam um mínimo de segurança, e isso não acontece atualmente. O horário que é mais implementado em Portugal é o de 4 turnos, 12 horas de serviço, 24 de folga, depois 12 horas de serviço, 48 de folga. E nós até experimentámos agora durante o Covid em Lisboa, por exemplo, horários de 24 horas, como houve noutros municípios, e também os bombeiros acharam que eram 24 de serviço e depois 72 horas de folga. Este horário é aplicado até noutros países a nível mundial e também foi uma das propostas que o sindicato fez, que este horário deve ser aplicado mediante acordo com os trabalhadores, como é natural. E propusemos que para este horário houvesse um ordenado que contemplasse o trabalho que estes bombeiros estavam a fazer. O Sr. Secretário de Estado não concorda e parece-nos que a proposta que poderá vir do Governo vai trazer alguns conflitos. Esperemos que não. E era a danças profissionais, que é urgente criar um diploma de danças profissionais para se acautelar também que os bombeiros tenham essas doenças acauteladas para não terem que estar a trabalhar quando estão a padecer destes problemas todos. Deixa-me cá ver aqui mais o que é que estava aqui. Calma. Deixa-me só responder aqui sobre Setúbal. A senhora deputada perguntou o que se passava em Setúbal. Em Setúbal o que se passa é que não há efetivos diários que acautelem a segurança dos municípios e dos bombeiros. Tem um comandante que provoca assédio laboral, perseguição aos trabalhadores. Levaram inúmeros processos disciplinares infundados e bem recentemente os tribunais condenaram o município a ter que devolver dinheiro que foi retirado aos trabalhadores por processos disciplinares que não tinham sentido nenhum. Foi entregue um abaixo-assinado ao município onde 100% dos turnos operacionais assinaram aquele abaixo-assinado para solicitar o afastamento do comandante. O comandante não é afastado. Decretou-se a greve. Como todos sabem, os bombeiros chapadores fazem uma greve, mas têm que estar a cumprir os serviços. A DGAEP determinou que no mínimo tinham que estar 22 bombeiros. O município não acata a ordem da DGAEP, ou seja, o sindicato tem nomeado os bombeiros a cumprir os efetivos mínimos 22 e a autarquia marca faltas arbitrárias, não paga o trabalho suplementar que eles estão a fazer para garantir aqueles serviços mínimos, etc, etc, etc. Determinou por escrito o Sr. Presidente da Câmara e a Sra. Vice-Presidente que não era para cumprir as indicações do sindicato quando nomeava os trabalhadores, que era para cumprir as indicações do seu comandante. Como é lógico, foi apresentada uma queixa ao Ministério Público. Essa queixa tem quase 3 meses e o Ministério Público ainda não fez nada. Ainda não fez nada o Ministério Público. Para termos a noção daquilo que se está a passar, é lamentável. Eu quero acreditar que a Justiça ainda é isenta e esperemos que o seja. Sendo certo que temos N de queixas-crime a decorrer contra o seu comandante, contra o município, por vários aspectos. Lamentável. Relativamente à ACEPs, ainda não assinámos nenhum ACEP com nenhuma autarquia. Temos alguns em negociação.
Mas uma coisa é certa, há algumas autarquias que querem fazer ACEPs onde apenas consta aquilo que está definido na lei. Se é para estar, o que está definido na lei, então aplique-se a lei. Os ACEPs não servem para outra coisa, para criar algumas normas que sejam mais vantajosas para os trabalhadores e para o município, o que seja. Se é para pormos o que está na lei, então aplique-se a lei. Não há necessidade de fazer ACEPs, até porque há alguns ACEPs visam a retirar direitos a trabalhadores. Há um ACEP em Braga que, por exemplo, valida que os bombeiros chapadores de Braga não ganhem feriados. Temos um processo de tribunal por causa disso. Quer dizer, são os únicos bombeiros do país que não ganham feriado e o município acha que está correto relativamente a esse entendimento. Como você vê, os bombeiros chapadores são dos bombeiros mais prejudicados a nível nacional. Relativamente à comparação que se fez há bocado com bombeiros chapadores e voluntários, não há comparação. As condições de ingresso, como foi dito aqui, são muito superiores. A formação que é dada é muito superior, a exigência que é-nos solicitada é muito superior e somos bombeiros, estamos disponíveis 24 horas por dia, a qualquer dia do ano. As cidades que têm bombeiros chapadores têm uma vantagem que não têm outras cidades que não têm bombeiros chapadores. E bem recentemente a de Gaia fez umas questões ao Governo, onde eles próprios mencionam que os bombeiros chapadores são responsáveis por 80% do socorro a sério a nível nacional. Uma coisa é a abrangência de bombeiros a nível nacional, o território ser na sua maioria bombeiros voluntários, outra coisa é as ocorrências em si, porque, como foi dito aqui, não é só os fogos florestais, as ocorrências são inúmeras e a maior parte delas são feitas por bombeiros chapadores. Agora vou passar a palavra aqui ao meu colega, se queres acrescentar. Ora, boa tarde. Leonel Mateus. Se eu respondo aqui a algumas questões que foram elencadas que não estão respondidas, nomeadamente as negociações. Nós apenas apresentámos o que queríamos, explanado, trouxemos dos bombeiros para a carreira. Ainda não recebemos, encontramos há 30 dias, desde a última resposta, da proposta. Portanto, não há qualquer tipo de negociação. Apenas apresentámos o que trouxemos de mensagem dos bombeiros. Em relação aqui, foi falado sobre a formação que é necessária para ser bombeiro sapador. Depende. Efetivamente, é preciso concluirmos a formação de 6 meses prática e um estágio de 6 meses com nota inferior a 14. Mas, por exemplo, superior a 14, peço desculpa. Mas, por exemplo, o município de Alcanena recorre a assistentes operacionais ditos por concurso para desempenhar funções de bombeiro sapador, em que no dia a seguir não precisam de formação alguma, estão a desempenhar a função. Foi encontrada a solução e foi-nos explicado que era mais barato. Certamente que a formação de um ano de bombeiro sapador há de trazer alguma diferença e algum acréscimo na qualidade de socorro. Em relação, existe outra lacuna que nós queríamos ver explanada, que era a situação das guarnições mínimas e os efetivos mínimos pelo risco de cada concelho. Posso dar o exemplo do município de Cruz, que é o 10º concelho com mais território tem a nível nacional e apresenta-se com 3 a 4 bombeiros por turno. Repito, 3 a 4 bombeiros por turno. Tendo em conta que o despacho para garantir as condições mínimas de segurança dos bombeiros necessita-se de 5 elementos por uma viatura de combate a incêndios, 3 elementos, algo não está bem. E ninguém faz nada. Nós sinalizamos e o Sr. Presidente da Câmara abriu concurso para 2 elementos. Posso também acrescentar veículos, e foram aqui falados veículos. O município de Leiria tem apenas uma única autoescada. Veículo esse com 40 anos de idade. Estamos a falar de um veículo que serve não só ao município de Leiria, mas também os municípios adjacentes. Sem condições de segurança, um veículo para trabalhar em altura, com 40 anos de serviço. Poderíamos aqui elencar vários problemas, mas a grande maioria dos problemas assenta não só na reforma, porque é impossível pedir a alguém com 58, 59 anos que suba ao 3º andar com 35 kg de equipamento às costas. Isto é desumano. Quem aprovou isto não sabia o que era ser bombeiro sapador. É aqui que nós precisamos da vossa ajuda. Poderíamos também... Há aqui um usufruto, um aproveitamento da disponibilidade permanente. O que é o conceito da disponibilidade permanente? E nós podemos explanar Lisboa, Santarém e Viana do Castelo e
nos 3 sítios aplica-se o mesmo horário, uns ganham horas, outros ganham mais ou menos e outros não ganham, com a desculpa da disponibilidade permanente. Aliás, vamos ainda mais longe em relação à disponibilidade permanente. Há autarcas que se estão a excluir da responsabilidade de contratação de bombeiros, porque não há necessidade. Se houver fogo, eles chamam os bombeiros ao abrigo da disponibilidade permanente e de borla. Portanto, há uma necessidade clara disto ser resolvido. Uma coisa é nós, enquanto bombeiros, estarmos disponíveis para a população sempre que seja necessário. Outra coisa é fazer um mau uso da disponibilidade permanente para colmatar falta de efetivos. É neste momento, não só está a servir para colmatar falta de efetivos, como para não pagar trabalho suplementar. Foi aqui falado também que havia bastante orgulho nos chapadores em relação à prestação nas missões, nomeadamente na última reconhecida, que foi feita na Turquia. Este tipo de missões só é possível concluir se houver investimento por parte dos autarcas. Portanto, estamos dependentes de cada Presidente de Câmara se investir ou não para ter equipas treinadas e especializadas para dar resposta a este tipo de missões. Quem diz o que se passou na Turquia, há mais uma planóplia de tipos de missões. Só que isto são formações, são áreas de trabalho muito específicas onde é necessário fazer muitas horas de treino semanal. Portanto, e tem que haver um investimento específico para criar este tipo de equipas. A nível de... eu não, acho que respondi quase tudo. Força. Deixa só o Artur aqui concluir. Força. Boa tarde, obrigado por me receberem. Eu prefiro o desporto, mais a minha área. A área de desporto nos bombeiros, isso é que é importante. Mas, contudo, nós, algumas respostas, nós não podemos ter acordos coletivos, nós somos recentes, temos 4 anos, derivado ao 2019. Porque no 2019, mais uma vez, fizeram legislação sem ouvir a quem devem ouvir, que é os chapadores. E este ano vai arder outra vez. E este ano vai arder outra vez, e muito. E se quiserem alguma argumentação científica, nós também damos. Agora, a grande questão aqui não é o CEADAP. Os bombeiros já sabem que sobem as escadas e que vão ter o 3.7 ou 3.6, para eles já bate nas costas. O problema aqui é que têm feito constantemente atrás de cada retificação na legislação sobre a nossa carreira. Em 2019, alguém fez um acordo que supostamente não é, ou é só para o bombeiro, mas se calhar nunca teve no TO, ou nunca avaliou os bombeiros fisicamente para eles estarem no TO, que eles precisam de mais 40 quilos só para estarem no TO. Ora, eu só tenho 50 anos. E se hoje em dia temos investigação, que é isto que eu não compreendo, é que estamos na União Europeia, na Comissão Europeia, aplica-se uma série de legislação, mas tudo que é higiene e segurança no trabalho, há uma série de legislação, que a carreira do bombeiro saiu na Agência Internacional de Cancro, passou do nível 2 para nível 1, e cá eu não ouvi nada. Nada. Nem um soprozinho. Nem outro soprozinho, é que os bombeiros continuam a morrer, basicamente, a chegar aos 50 anos, com uma N de patologias associadas à profissão, e todas as seguradoras são contratadas pela autarquia, dizem que é fruto do envelhecimento. Isto está a acontecer em Portugal. Não estamos no século XIV, nem no século XV. Nós saímos agora, temos de estar ao grito de Ipiranga porque chega. É mesmo este o termo, chega. Chega que temos diretora dos recursos humanos, da Figueira da Foz, a trama que a dizia-o, que está a ligar a todos os recursos humanos das autarquias todas, a dizer não paguem horas extras aos bombeiros. E eles trabalham, mas não paguem, porque nós temos um documento CDR para não pagar. Um bombeiro está a trabalhar 100 horas, e chegam e dão 6 euros. Isso é escravidão. E isso é escravidão. Está a acontecer em Portugal. E vocês, todos, desculpem o termo, todos, estão todos a olhar para o lado. Porquê? Porque, mais uma vez, fizeram sempre planos e nunca planeamento. Os planeamentos é tudo. É por isso que Porto trabalha bem, de vez em quando, Lisboa trabalha bem, e eu, se calhar, a nível profissional, noutras áreas, trabalho bem porque faço planeamento. O planeamento é colocar e ouvir os melhores. E os melhores são os chapadores. E, mais uma vez, os chapadores tiveram a oportunidade de brilhar, porque quando são solicitados, quando as coisas ficam más, Ponte Entre Rios, Turquia e etc., esquecem os votos, esquecem os voluntários, vão chamar os chapadores e nós resolvemos. Porque nós estamos 24 horas ao serviço do Estado, nós estamos. Mas neste momento não há um acompanhamento na carreira do sapador. E agora vou responder-se a algumas perguntas. Sim, nós tivemos uma reunião. O que nos disseram na reunião foi outra vez politicamente correto.
há um esboço para a vossa carreira, vamos apresentar. Passaram 4 meses. Estava a ter o Burão à porta, com o secretário de Estado, que já foi referido. Em Setúbal não houve soluções. Olha, desculpe, mas não deram uma solução. Ou digam-nos onde encontraram a solução, onde descreveram ou tacitaram a solução que nós não encontramos. O que nós encontramos é a falta de APIs, viaturas com cordas, ambulâncias sem máscaras e obrigar os bombeiros a socorrer pessoas com Covid e obrigarem os bombeiros a irem lá e o comandante continua ainda qualquer... Olha, eu estou hoje, como o nosso presidente disse, o nosso primeiro-ministro disse, e eu, se fosse presidente da Câmara de Setúbal, demitia ao comandante. Quando ele mandou bombeiros a ir buscar pessoas com Covid ativo e sem máscara. Nós discutimos a nossa carreira com a Secretária de Estado, foi sobre a nossa carreira. Ponto. Só sobre a nossa carreira. E o que nos disse é que vamos sentar à mesa, que era sobre a reforma que em 2019 colocaram, para terminar, colocaram mais 10 anos e continuaram a pagar os 6 euros por qualquer 100 horas extras que eu faço no regimento. Dou-me 6 euros em 100 horas extras. E assim termino. Se calhar mais nervoso que o que é normal. Para mim, muito obrigada. Tentei compensar de alguma forma aquele impasse inicial. Senhores dirigentes, em meu nome e em nome desta Comissão, agradecer a vossa disponibilidade, a dizer que, seguramente, deixe-me dizer que esta é uma Comissão do Poder Local, embora trate a Administração Pública e Ordenamento do Território, mas, por acaso, estamos mais de metade. Somos 24, mais outros tantos suplentes. Muitos dos presentes são ou foram autarcas, portanto, e temos a sensibilidade, portanto, para as questões que nos trouxeram aqui. Portanto, não é de novo o que nos trazem, pelo menos algumas das situações. Pronto, mas posto isto, desejar-vos votos de bom trabalho, desejar que a época que aí vem, a época de verão, que seja uma época tranquila e não com muito trabalho. E para vocês, caros e caros colegas, desejar a continuação de um dia feliz, mas terminamos assim a nossa reunião. Eu vou só acompanhá-los lá à frente e, entretanto, depois virei aos serviços. Muito obrigada.